Vai na tua, querido, fica à vontade. Beleza. É, dá pra ver aí, né? Dá, tranquilo. Beleza. Então vamos lá. A aula de hoje é sobre Descartes, né? O racionalismo de Descartes. Descartes foi um filósofo francês, é, bem importante na filosofia, porque ele dá origem à filosofia moderna, né? O que a gente chama de período moderno da filosofia. Só a título de recapitulação, né? Como é que é dividida a linha do tempo? A gente pode pensar a filosofia antiga, né, em que aí vem Platão, Aristóteles, Sócrates e tal. A filosofia medieval, né? E agora a filosofia moderna, tá? Depois da moderna tem a contemporânea. E o Descartes ele dá início ao período moderno da filosofia, tá? Então ele é um filósofo bem importante. É, quem foi Descartes, né? Considerado um dos fundadores da filosofia moderna e da corrente epistemológica conhecida como racionalismo. É, quando eu digo corrente epistemológica, né, eu já disse isso em algumas aulas, mas é sempre bom repetir. Epistemologia está ligado a uma teoria do conhecimento, né? Como é que a gente conhece o mundo? Porque os filósofos não concordam sobre isso, né? Existe diversas vertentes que pensam sobre qual é a fonte de conhecimento da qual o homem conhece o mundo, né? E para Descartes, essa fonte de conhecimento da qual o homem conhece o mundo é a razão, tá bom? E ele não foi o primeiro a pensar nisso, né? Na nossa aula de Platão, ficou claro que o Platão pensava parecido com isso, mas o Descartes, ele faz uma retomada de certos pensamentos da filosofia antiga e ele combina também com certos pensamentos da filosofia medieval. Então, num certo sentido, Descartes faz uma síntese entre, entre o racionalismo antigo e o medieval, né? E essa é uma característica da corrente do racionalismo, né? Que é uma corrente da filosofia moderna em si, né? Então, então é isso. O tema central da sua filosofia é a fundamentação de um novo método científico. Isso é bem importante porque nessa época, século XIII, XIV, XV, surgiram novas inovações, né, no ramo das ciências. Existiam Galileu, que era físico, tal, diversos físicos daquela época também, Arquimedes, que é um pouco mais antigo. Mas enfim, a filosofia e a física e a química foram se desenvolvendo, né? E o Descartes, ele tinha um anseio de aproximar a filosofia da ciência, né? Ele não é o primeiro que tem esse anseio, também não é o último que tem. Muitos filósofos têm esse desejo de unir a ciência à filosofia, né? Então, então Descartes vai buscar na teoria dele, na filosofia dele, fazer essa aproximação entre a ciência, o método científico, né, que é o método pelo qual a gente desenvolve a ciência, e a filosofia. Será que o Ô, método científico tem similaridades com o método filosófico? ô, Bruno, Hum, deixa eu tirar uma dúvida. Faz por favor. sentido dizer que ele é um resgate, então, a filosofia ou não? Eu acho que faz sentido. Então, não que a filosofia estivesse morta, né? Porque a filosofia medieval ela dura mais de 1000 anos, né? Se a gente parar para pensar, o período que dura mais tempo é o período medieval. Só que existem várias transformações nesse período medieval, né? Então, o Descartes ele faz uma retomada é, que, que
embora não seja um pensamento muito novo, a gente vai ver que o Descartes ele não é um cara que vai pensar tanta coisa nova assim, mas ele vai juntar muita coisa que já existia. Então ele vai fazer um sistema coeso, juntando muitas coisas que outros filósofos já pensavam anteriormente, né? Então, nesse sentido, eu acho que é um bom resgate. É por isso que ele é um autor tão importante, né? Tá, então. Tá, eu acho que você usou um termo bom. É uma síntese mesmo, então. Ele Uhum, puxa muita coisa e dá uma filtrada, mexe aqui, relaciona com coisas ali. Interessante. exatamente. Então, aí, a solução dos problemas filosóficos para o Descartes, né? Primeiro, vem através de uma resolução do problema geral do fundamento do saber. O que significa isso? Né? Significa que, na visão do Descartes, para a gente desenvolver uma filosofia, um sistema filosófico, primeiro a gente tem que resolver um grande problema, né? Que é o problema do saber. Como é que eu sei? Como é o que fundamenta o meu saber? Qual é a fonte de conhecimento que fundamenta o meu saber, né? Para o Descartes, esse é o começo do sistema. Eu não consigo pensar sobre Deus, sobre alma, sobre moral, sobre ética, se eu não pensar sobre o problema geral do saber, tá? Então, então esse é o ponto de partida do pensamento do Descartes, tá? E é através disso que vai desenvolver o método dele, que é o método da dúvida. A gente chama de dúvida metódica, né? Que é o processo pelo qual o Descartes começa a se questionar sobre começa a se questionar sobre tudo, na verdade, sobre tudo, literalmente tudo. Para o Descartes, a gente primeiro tem que duvidar de tudo que existe no mundo, para até a gente conseguir uma certeza fundamental. Então, como é que é o método de investigação da dúvida, né? Ele é dividido em 3 argumentos. Primeiro argumento, né, que a gente chama de primeiro grau do método da dúvida, é o primeiro argumento em que o Descartes conclui que os sentidos não podem ser utilizados como base da ciência. Tá? Então, ele começa a se perguntar sobre duvidar das coisas, e ele primeiro duvida dos sentidos. E ele começa a pensar: os nossos sentidos podem ser uma base para construir a ciência? Eu consigo construir ciência através das minhas percepções? E o Descartes começa a pensar sobre isso e ele chega à conclusão que não, de que as percepções que a gente tem durante a vida são muito mutáveis, né? Uma hora eu tô com calor, uma hora eu tô com frio, uma hora eu tô com dor, uma hora eu tô apaixonado. Então, essas percepções, sentimentos também que a gente tem muitas vezes, eles são muito mutáveis, eles não são intrinsecamente verdadeiros, né? Então, para o Descartes, essas percepções não podem construir um pensamento científico, né? E aí chega o segundo grau. Vocês vão ver que o Descartes ele começa a ir cada vez mais longe na dúvida dele, né? Segundo grau é o argumento do sonho, né? Que se baseia na impossibilidade de se distinguir o sonho da vigília. Então Descartes começa a perguntar: como é que eu posso ter certeza que eu não tô sonhando agora? Tipo, eu tô dando aula aqui pra vocês, mas quem me garante que eu tô dando aula mesmo? Isso tudo pode ser um sonho, né? Como é que eu vou diferenciar o meu sonho da minha vigília, né? Do que eu faço acordado? Então, o DK chega nesse ponto de duvidar se a própria realidade que ele tá vivendo é realmente uma realidade real ou é um sonho, né? E, e ele chega no terceiro grau, que é uma dúvida mais intensa ainda, né? Que a gente chama de dúvida hiperbólica, né? Hiperbólica no sentido de que o Descartes ele vai cada vez mais longe, né? Hiperbólico é alguma coisa que é muito intenso, né? E aí a gente chega no terceiro grau, que o Descartes questiona a veracidade dos próprios cálculos matemáticos.
Então ele começa a pensar, 2 mais 2 é 4? Aí você pensa, ué, Bruno, é óbvio que 2 mais 2 é 4. Mas o Descartes pensa, ué, mas quem me garante realmente que 2 mais 2 vai ser 4? Porque quem me garante que não tem um Deus enganador, alguma coisa que está acima de nós, né? Que controla ou que engana todos nós para a gente pensar que as coisas que parecem verdade e a gente achar que elas são verdade, mas na verdade elas são mentira, né? Então, o que me garante que os próprios cálculos matemáticos são verdade? Né? O que me garante tudo isso? Então, o Descartes ele começa a duvidar de basicamente tudo, né? E ele vai cada vez mais longe nessa dúvida. Ele duvida primeiro dos sentidos dele, depois ele duvida da própria realidade, se é um sonho ou se é real, e depois ele duvida dos próprios cálculos matemáticos, né? Se não existe um Deus enganador que influencia tudo a gente acreditar que o que é mentira é verdade e o que é verdade é mentira. E esse processo da dúvida, né? Essa é a dúvida metódica. Esse processo culmina no cogito ergo sum, né? Que é uma frase em latim que significa penso, logo sou, né? Aquela frase, penso, logo sou, penso, logo existo, né? E essa é a conclusão desse processo, né? E como é que essa conclusão? Que eu peguei um trecho, né, do Descartes, que ele escreve no livro dele, Discurso sobre o Método, né? Então, vou ler. Somente depois de constatar que, embora eu quisesse pensar que tudo era falso, né, como a gente viu, ele cogita que tudo é falso, era preciso necessariamente que eu, a pessoa que pensava, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade, penso logo sou, era tão firme e sólida, que nenhuma das mais extravagantes hipóteses dos céticos seria capaz de abalá-la. Julguei que podia aceitá-la sem reservas, como o princípio primeiro da filosofia que procurava. Essa certeza não pode ser minada de nenhum modo pelo gênio maligno, porque ainda que exista um gênio maligno que me engana, eu em todo caso devo existir para ser enganado. Portanto, a proposição eu penso, logo existo é absolutamente verdadeira, porque até a dúvida mais extrema e mais radical confirma essa hipótese. Então, para que serve esses três graus do Descartes? Né? Ele duvida sobre tudo, mas ele não consegue duvidar do fato dele estar duvidando, né? Então ele chega nas dúvidas mais hiperbólicas, nas dúvidas mais intensas, mais extremas, justamente para provar de que essas dúvidas não são suficientes para desprovar a tese fundamental que ele conclui, que é o fato dele estar duvidando, né? Afirma que ele existe no mundo. E isso é uma coisa que alguém pode pensar, Bruno, isso é óbvio, né? É óbvio que eu existo no mundo, se eu estou pensando, eu existo, né? Só que o pensamento do Descartes, ele não é uma dedução, tá? O Descartes, ele não deduz, eu penso, logo eu existo. Embora esteja em formato de silogismo, né? Porque tem o logo ali, né? O silogismo é uma preposição, uma proposição, né? Que exprime ali um valor verdade que esteja num formato lógico, né? E penso, logo existo, está nesse formato lógico, né? Eu penso, conclusão, logo eu existo. Só que o Descartes ele não usa desse método de dedução. Na verdade, esse penso, logo existo é uma intuição pura. Tá? Ele vai dizer que é uma intuição pura. O que é uma intuição pura? Né? É diferente de um raciocínio lógico. Porque a intuição pura, ela vem do próprio eu, só que ela é uma transparência do eu a si mesmo. Ela não é um raciocínio, tá? Então, o penso logo existo não é um raciocínio dedutivo. É uma intuição, é uma
verdade autoevidente que o eu tem dele mesmo, tá bom? Então essa intuição pura do... Aqui. Consequências do cogito, né? Essa conclusão não é uma dedução, é uma transparência do eu a si mesmo, enquanto ser pensante, né? Então essa verdade fundamental, ela é a verdade mais fundamental que o Descartes consegue encontrar, e ela vai ser a verdade que fundamenta todas as outras verdades. É isso que o método racionalista e o método do Descartes está buscando, né? Ele quer procurar uma verdade fundamental, né? Ele usa aquele processo da dúvida para encontrar uma verdade fundamental, e através dessa verdade mais fundamental, dessa verdade mais verdadeira, mais autoevidente, ele conseguir fundamentar todas as outras verdades. Então é parecido com Platão. A gente viu que o Platão faz esse mesmo processo, né? Ele busca uma verdade que seja a verdade mais fundamental, uma verdade que ele não pode duvidar e que a ciência não pode duvidar, e através dessa verdade ele quer deduzir as outras verdades. E essa verdade fundamental revela a verdadeira natureza da consciência humana, né? Que é res cogitans, que é uma palavra em latim. Então, o Descartes, através da verdade autoevidente, a verdade do cogito, penso, logo existo, essa verdade vai fundamentar a próxima verdade que a gente vai ver aqui, que é a dualidade mente-corpo, né? Isso é muito importante, muito importante. Por quê? Porque o Descartes, através dessa dualidade mente-corpo, né, que também já existia, quando eu dei minha aula de Platão, a gente viu que o Platão falava de alma e corpo, substância imaterial, substância material. Mas qual é a diferença, né? Por que a dualidade do Descartes é importante? Né? Primeiro porque ele vai tratar de duas substâncias diferentes. Ele vai trazer um conceito interessante que é o conceito de substância, né? Que ele vai retomar lá do Aristóteles, né? Ele vai pensar, a alma, na verdade, a alma é o pensamento. Então, o Descartes vai fazer uma coisa que nenhum filósofo tinha feito, que é unir a alma com o pensamento. Ele vai colocar a alma e o pensamento como uma única substância, né? Que é a substância res cogitans, que é o que ele chama de res cogitans, né? Ué, Bruno, mas o pensamento é a alma? Que história é essa que o Descartes está falando? Primeiro está pensando em alguém do século XVI, né? Que nasceu no século XVI, século XVII. Então, para ele, o pensamento, né, era da mesma substância imaterial da alma, tá? Por quê? Porque o corpo, que é a substância material, ele tem extensão, né? O corpo é aquilo que tem extensão. O meu corpo tem uma extensão, o meu braço tem um tamanho, né? O meu cachorro tem uma extensão. Tudo que existe na materialidade, tudo que existe na realidade tem uma extensão, né? Só que a alma e o pensamento não possuem uma extensão, né? Eu consigo pensar sobre qualquer coisa, eu consigo pensar sobre o mundo, eu consigo pensar sobre o universo, e não existe um limite de extensão, né? Não existe um limite pelo qual eu possa pensar, né? O meu pensar, ele não tem extensão, diferente do meu corpo. Então o Descartes ele vai unir pensamento e alma, tá? Ele vai dizer que a alma é o pensamento em ato. É o que ele chama de pensamento em ato, né? E isso é bem importante, porque é outra coisa que o Descartes pega do Platão. É impressionante como o Descartes é influenciado pelo Platão. Porque o Platão também tem um raciocínio parecido, né? O Descartes vai dizer que a separação da alma do corpo não provoca a morte. É exatamente o que o Platão fala. Por quê? Porque vida e morte são aspectos materiais, são aspectos da extensão, da substância material do corpo.
Então o corpo, ele pode estar vivo, o corpo pode estar morto. A alma não. Por quê? Porque a alma, ela é pensamento em ação, em ato, né? E o meu pensamento, né? O que é o meu pensamento, né? Tipo, vamos parar para pensar. O pensamento é uma coisa que tem na nossa cabeça, né? Uma vozinha que tem na nossa cabeça, que é uma coisa praticamente inexplicável, né? Porque é muito difícil de entender o que gera esse pensamento, porque os outros animais não parecem ter um pensamento, né? Diferente do ser humano que tem uma razão, né? Tem alguma coisa diferente dos outros animais internamente, né? Que confere essa capacidade de pensar, né? E para o Descartes, o que confere essa capacidade de pensamento é essa substância material, que é a alma, tá bom? Então, diferente dos outros animais, o homem é um animal que essas duas substâncias estão juntas. É o único animal, tá? Que alma e corpo estão juntos no mesmo ser. E isso vai levar à conclusão mais fundamental do pensamento do Descartes, tá bom? Que talvez seja o pensamento mais original, o pensamento mais original dele. Aqui a gente chega na maior contribuição que eu acredito que seja, na minha opinião, né, do Descartes para a filosofia, né? Que que ele vai fazer um raciocínio muito interessante, muito bom, que é justamente fica claro como ele é uma síntese do período medieval também. Então, vamos pensar esse raciocínio, né? Para o Descartes, né, o fato da gente ter essa dualidade entre substância imaterial, que é alma, pensamento, e substância material, que é o corpo, para o Descartes, essa dualidade de substâncias mostra que existe alguma coisa no universo, né? Que eu disse para vocês que o universo é extensão, é material. Só que se existe uma substância imaterial dentro de nós, é porque essa substância imaterial, ela se origina de um ser que também é imaterial, né? Essa substância pensamento, essa substância imaterial que existe em nós, ela precisa se originar de um ser que também seja imaterial, que também seja não extenso, né? E esse ser é Deus, tá? É o que o Descartes vai chamar de Deus. E o que é Deus? Deus é uma substância infinita, eterna, imutável, independente e onisciente, da qual eu próprio e todas as outras coisas que existem fomos criados e produzidos, né? Então, Deus é a fonte pelo qual o meu eu, que é, como eu disse, material e imaterial ao mesmo tempo, e todas as coisas materiais se originam, tá? E de onde o Descartes tirou isso, Bruno? Como é que o Descartes pode afirmar isso, né? Que prova que ele tem? Qual argumento que ele tem? O argumento dele até que é um bom argumento, né? Ele vai dizer que se nós que somos imperfeitos, né? Porque o ser humano definitivamente é um animal imperfeito. Embora tenha todas as qualidades que eu já afirmei, acho que ninguém vai ser louco de dizer que o ser humano é um animal perfeito, né? Então, se eu sou imperfeito infinito, né, ilimitado, né? Se eu sou imperfeito e finito, como é que eu posso ter uma ideia de Deus dentro de mim que é uma ideia infinita e imutável, né? E esse argumento é muito louco, né? Como é que eu, que sou imperfeito, consigo pensar sobre uma ideia que é perfeita, né? Então, como é que eu consigo pensar sobre Deus, que é eterno, imutável, onisciente, perfeito, se eu sou um ser que não sou nada disso? Como é que eu consigo ter essa ideia de Deus de perfeição? Não existe a perfeição na extensão, né? Não existe a perfeição na realidade. As coisas morrem, né? A gente vê o fruto, ele nasce da planta, a planta cresce, mas a planta morre também.
Não existe uma imutabilidade, não existe uma perfeição no mundo. Tudo é movimento, né? E se tudo é movimento, como é que o ser humano tem a ideia de Deus? De onde é que como é que a gente consegue formar essa ideia de perfeição, né? E esse argumento é bom, é um bom argumento, porque ele vai afirmar aquilo que é perfeito não pode ser consequência daquilo que não é perfeito, né? Ou seja, a ideia de Deus, ela não pode ser uma ideia que nós humanos adquirimos durante a vida. Não pode ser uma ideia que a gente ganha, que a gente constrói através da experiência, né? Deus vai ser o que Descartes chama de uma ideia inata. Uma ideia inata ao ser humano. E Deus vai ser essa ideia inata ao ser humano justamente porque a perfeição não pode ser apreendida na realidade. Ou seja, a ideia da perfeição, a ideia de Deus sendo o ser perfeito, ela está em nós desde que a gente nasceu, né? Isso que significa uma ideia inata. É uma ideia que está inerente a gente, intrínseca a gente, desde o momento que a gente nasceu. E essa ideia é Deus, tá? Então, a existência de Deus, ela é admitida. Porque não é possível ter a ideia de Deus sem admitir a sua existência, né? Então, o Descartes, ele além desse argumento do perfeito, né, ele vai retomar o pensamento do São Anselmo, né, que é do período medieval, que ele tem um argumento conhecido, bem conhecido, que o nome é a prova ontológica, né? E qual é a prova ontológica de Anselmo que o Descartes retoma? É um argumento interessante, embora seja simples, né? Que é basicamente o seguinte: se Deus é perfeito, né? Se Deus é tudo aquilo que eu falei, ele é infinito, eterno, imutável, onisciente, independente, ele precisa existir, né? Porque ele é a ideia perfeita. E a ideia perfeita precisa existir. Porque não tem como ser perfeito sem existir. Né? Não tem como existir um triângulo perfeito sem existir o triângulo no mundo. Não tem como ter um ser humano perfeito, que eu já falei que não existe, sem existir um ser humano no mundo. Então não tem como existir uma criatura perfeita sem existir essa criatura no mundo, né? Então a perfeição, ela remete à existência. Não tem como a gente pensar numa ideia perfeita, uma ideia de Deus sendo uma ideia imutável, uma ideia infinita e perfeita, sem a gente admitir que essa ideia existe no mundo. Porque o próprio atributo da existência, ele, ele é verificado, ele é comprovado justamente pela perfeição do ser, tá? Então, essa é a prova ontológica do Anselmo. Se existe alguma coisa perfeita, que no caso é Deus, que é o primeiro motor do universo, né? É o que gera todo o universo, esse Deus precisa existir. Porque a perfeição não pode não existir, senão ela não seria perfeita. E isso tudo seria contraditório. Então, o fato de eu conseguir pensar em Deus, o fato de eu conseguir pensar num ser perfeito, a consequência disso é que esse ser perfeito precisa existir no mundo. Tá bom? Então, esse é o argumento do Descartes, que ele retoma do Anselmo, né? E vocês podem concordar ou não, né? Eu acredito que no período que a gente viva, né, na filosofia contemporânea, esse argumento não tem muita validade, tá bom? Então, de certa forma, é um argumento que já foi ultrapassado, esse aqui que eu tô falando para vocês. Mas é um bom argumento, é um argumento que durante a história da humanidade, né, que é para isso que serve o curso de filosofia, para a gente acompanhar a evolução do pensamento humano, né, a gente vê como é que esse pensamento foi evoluindo, né? Então, embora seja um argumento que, de certa forma, foi ultrapassado posteriormente, é um argumento válido, é um argumento que os filósofos se utilizaram durante a história, né? E
agora a gente vai chegar no final da aula, né, que é o nosso último slide aqui, porque não faz sentido também eu ficar falando o pensamento inteiro de Descartes, ou eu ficar falando tudo que eu poderia falar sobre Descartes, tudo que eu já procurei sobre Descartes para dar essa aula, porque o nosso foco realmente é um foco prático, né? O nosso curso ele tem um foco no vestibular, né? Para vocês passarem efetivamente na faculdade. Então, o que cai nos vestibulares, né? É basicamente até aqui, tá? Até o 6. Eu procurei muita questão quando eu tava fazendo o simulado, né? E eu não encontrei nenhuma questão que saísse disso daqui, tá? Então, esse 7 é mais uma síntese, tá bom? É mais uma consequência de tudo isso que a gente discutiu, tá? Que é a ética cartesiana. Porque o Descartes ele não pensa só sobre o problema do saber, né? A gente estava discutindo até agora sobre o problema do saber. Mas o Descartes também pensa sobre ética, tá? Exatamente como Aristóteles. Ele pensa sobre ética, ele pensa também sobre o problema do saber, ele pensa sobre Deus. Então o Descartes ele tem uma pretensão sistemática, assim como outros filósofos do período moderno, né? Então, como é que é a ética cartesiana? Sempre quando vocês virem a palavra cartesiana, né? A palavra cartesiana tá ligado diretamente a Descartes, tá? E cartesiano também significa algo racional, tá bom? Então, o que é você dizer, fulaninho de tal tem um pensamento cartesiano, né? Isso é até uma ofensa. Se você chega na academia, né, chega para um professor de faculdade e fala, você tem um pensamento cartesiano. Isso hoje em dia é uma ofensa, né? O que é o pensamento cartesiano? É um pensamento que é quadrado, né? É um pensamento lógico, é um pensamento estritamente racional, mas que não leva os sentidos, né? Não leva a experiência em conta, né? Isso é uma característica do pensamento de Descartes, né? Para ele, a razão é a força guia do homem, né? A razão é aquela fonte de conhecimento verdadeira, né? É aquela fonte de conhecimento que a gente pode confiar, diferente dos sentidos, que como a gente falou, os sentidos eles mudam o tempo todo, né? Então, de certa maneira, a gente não pode confiar nos sentidos para fazer ciência, né? Isso para o pensamento cartesiano. Porque a razão, ela é um instrumento que possibilita que a gente construa a ciência, tá bom? Então, como é a ética cartesiana? É uma ética que se propõe a seguir tudo aquilo que a razão aconselha como sendo útil, né? Como sendo válido. Sem que as paixões e os apetites, né, que são os sentimentos, me afastem disso. Ou seja, tem tudo a ver com aquilo que eu falei na nossa aula passada, né? O pensamento estoico, né? O que era o pensamento estoico? Eu vou seguir a minha razão, né? E eu vou ser indiferente tanto ao prazer quanto à dor, né? Eu não posso ser afetado pelo prazer, eu também não posso ser afetado pela dor. Por quê? Porque a razão é a minha força guia, a razão é o instrumento que eu vou me utilizar na minha vida prática. Não é o prazer nem a dor. Eu não vou fazer tal coisa porque aquela coisa é a mais prazerosa para mim. Eu vou fazer tal coisa porque aquela coisa é a mais racionalmente coerente, tá? Então, eu não vou comer batata frita todo dia no almoço porque batata frita é gostoso, né? Eu vou comer fruta, verdura e legumes, por quê? Porque esses alimentos são o que me conferem uma saúde. Então faz sentido, né? Eu não vou me deixar levar pelas paixões. Eu vou me deixar levar pela razão. Então, a ética cartesiana é uma ética da qual a razão é a primazia dessa ética. A razão é o que fundamenta essa ética. Né? Então, as paixões e os sentimentos, eles ficam submissos à lógica. Né? A lógica do intelecto. Que essa lógica que o intelecto vai buscar dentro de si e fora de si, né?
Então, o cogito ergo sum, eu penso logo existo, é uma lógica que o homem extrai dentro de si, tá? E a matemática, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, né? É uma lógica que o homem extrai fora de si. Então existe essa diferença, né? A lógica dentro de mim, a lógica fora de mim. Deus é uma ideia lógica, né? Uma ideia inata que existe dentro de mim. Então, além da dualidade mente e corpo, que eu já falei para vocês, existe essa dualidade dentro e fora do homem, né? E essa eu quero que seja a conclusão da nossa aula, tá? Porque mais importante do que tudo isso aqui que o Descartes falou, né? E tudo isso aqui que eu falei é muito importante. Mas mais importante do que isso é, é a girada, é o giro, né? Desculpa, girada. É o giro que o Descartes fez na filosofia. Porque agora, pessoal, o filósofo ele não está pensando mais sobre Deus exclusivamente, embora o Descartes esteja pensando sobre Deus, ele está pensando Deus em comparação ao homem, né? O Descartes está pensando Deus como uma ideia inata do homem. Então Deus não é mais uma coisa que a gente encontra fora do homem, que cria o universo, cria o homem, mas é uma coisa completamente diferente do homem. Para o Descartes não é isso. O Descartes ele faz um giro e é isso que faz surgir a filosofia moderna. É por isso que o Descartes é o fundador da filosofia moderna. Porque o Descartes, o pensamento do Descartes, traz uma importância muito grande para o homem. O homem vira o centro da filosofia, né? Como a gente viu, Deus é uma ideia inata do homem. Alma e corpo é uma dualidade do homem. Penso, logo sou é uma verdade fundamental do homem. Então, tudo que o Descartes conclui, né, é uma conclusão sobre a natureza do homem. Então, o Descartes ele não está mais pensando sobre a natureza do universo, igual a filosofia antiga fazia, né? Tales de Mileto, quando falava que tudo era água, Heráclito, que falava que o universo era feito de fogo, né? Para o Descartes, não. Ele está pensando na natureza do homem. E essa é o grande progresso que a gente tem na filosofia moderna. Porque não é mais a physis que importa tanto, né? A physis, ou seja, a natureza, o que era para a filosofia antiga, vocês lembram que a physis era muito importante? E para a filosofia medieval, o que era tão importante? Deus. A ideia de Deus, a ideia de alma. O que o Descartes vai fazer? A síntese disso tudo. Então agora eu vou pensar sobre physis, eu vou pensar sobre Deus, só que eu vou pensar tudo isso pela ótica do homem, né? Olhando o que existe dentro do homem e fora do homem. Então, esse progresso do Descartes de buscar verdades internas, de buscar verdades dentro do nosso ser, né, como a ideia de Deus, vão influenciar todos os filósofos modernos que vêm depois dele. Todos os racionalistas depois do Descartes vão fazer isso. Kant, que embora não seja racionalista, o Kant vai se influenciar muito em Descartes quando o Kant for pensar sobre essas ideias inatas do homem, tá? Porque o Kant também pensa em ideias inatas, né? Num conceito parecido. Então, essas verdades fundamentais do homem e fora do homem são o que caracteriza o período da filosofia moderna. Esse é o grande giro que faz que provoca o término da filosofia medieval e o início da filosofia moderna. É justamente a importância do homem, tá? Que antes era Deus, né? A filosofia medieval trata de Deus, só que em algum momento as pessoas param de pensar, pô, para que eu penso tanto no céu, né? Para que eu penso tanto em ir para o céu, ir para o inferno? Para que eu penso tanto em Deus se a minha vida é aqui, né? Se eu sou um homem, se a minha realidade, né? A realidade cobra, né, gente? Eu posso ter medo de ir para o céu ou para o inferno a vida inteira, né? Mas quando você está realmente próximo da morte, você vê o que é importante para você.
né? E o que é importante para você é a vida, né? São as coisas da vida, são as coisas do homem. Então, a evolução da filosofia, né? A construção do pensamento filosófico é quase como a construção de um raciocínio que o homem, que a humanidade tem durante a vida, né? Então a humanidade ela busca essa verdade, Deus que é essa verdade imutável, fora de nós. E durante o período medieval, o homem ficou procurando essa verdade fora dele o tempo todo, né? Deus sendo a verdade mais fundamental, a verdade imutável, a ideia perfeita. Mas agora, no período moderno, essa ideia perfeita não interessa tanto se ela existe fora de mim. Porque Deus ele é uma conclusão do penso logo sou. Então, Deus ele só faz sentido, Deus como ideia inata só faz sentido depois que o homem se percebe no mundo, depois que a verdade do cogito, a verdade autoevidente, penso logo sou, fica transparente para o homem. Então, só depois disso que eu consigo pensar sobre Deus. Por quê? Porque é como se o homem tivesse num patamar de importância maior. É como se o homem é aquilo que fundamenta o argumento de Deus. Faz sentido? Então, é esse giro que faz surgir a filosofia moderna. Né? E essa é a maior contribuição do Descartes. Não é o cogito, não é as ideias inatas, é a importância do homem no sistema, tá bom? E é isso que vai fazer a filosofia moderna culminar no iluminismo, porque daqui a pouco a gente vai chegar no iluminismo, né? E o iluminismo é basicamente a conclusão de tudo isso, né? Que eu acredito que o iluminismo não vai ser minha próxima aula, vai ser a próxima da próxima aula, né? E o iluminismo é basicamente isso, né? O homem se dando conta da importância dele e da capacidade dele de descobrir a verdade do mundo, né? Então, o homem ele está se vendo como um animal cada vez mais importante. E essa é a grande contribuição do Descartes. Né? E é por isso que o Descartes vai influenciar diversas correntes depois dele, né? Tipo, o espiritismo, se a gente for pensar sobre a religião espírita, né? Uma das grandes influentes da religião espírita é o Descartes, né? O racionalismo moderno se baseia no Descartes também. E lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar, né? Que antes de finalizar a aula, eu vou aproveitar para falar. Que outra contribuição que o Descartes faz, né? Quando eu penso sobre substância material e substância imaterial, né? Que é a alma e o corpo, o Descartes vai falar que tanto a alma como o corpo existem no ser humano, né? Vocês lembram que eu falei isso? Que tanto a alma quanto o corpo existem no ser humano. Só que existe alguma coisa no ser humano que une tudo isso, né? Que é o que o Descartes vai chamar de glândula pineal. Tá? Hoje em dia, se você for olhar na ciência, realmente existe a glândula pineal. Né? Diversas religiões no mundo falam sobre a glândula pineal. Né? E a glândula pineal, ela é uma glândula que existe no nosso cérebro, né? Na nossa cabeça. E o Descartes vai falar que essa glândula faz a ligação entre o material, o corpo, e o imaterial, a alma. Então, existe uma coisa no nosso corpo, tá? Que faz a ligação entre a matéria e o imaterial. Então, percebam como a ideia da imaterialidade, a ideia de Deus, a ideia dessa substância imaterial, ela existe no próprio homem. Então, ela é decorrente do homem. Ela não é fora do homem, como pensavam os filósofos medievais, né? Deus e a alma, em alguma medida, está presente dentro do homem, tá? É, é basicamente isso. Acho que acho que o nosso objetivo foi cumprido da nossa aula, tá?
A próxima aula é sobre o empirismo, porque na filosofia moderna o racionalismo é a primeira corrente, mas existe uma grande corrente que é contraposta a essa corrente do racionalismo, né? Que é a corrente do empirismo, que é basicamente o contrário. A razão não é mais a fonte de conhecimento principal. A fonte de conhecimento verdadeira são os sentidos, tá? Então, o Descartes ele vai sofrer também uma oposição muito grande no pensamento moderno. Embora ele seja muito importante, ele é importante também porque ele faz surgir uma corrente que pensa o contrário dele, né? Então isso mostra como uma pessoa é importante. Enfim, acho que finalizamos nossa aula aqui. Eu gostei muito, Bruno, tinha que falar isso. Você faz uma linha de cronológica mesmo, né? Eu acho que a gente não está tão acostumado a falar isso na filosofia, às vezes, com o aluno, que a gente acaba sendo os filósofos meio soltos, né? E Uhum, Descartes, eu acho que é importantíssimo ter a noção de onde ele estava, o que teve antes e o que tem a partir dele, né? É muito difícil tirar uhum, ele. E o que você falou é moderno, é bem que a gente associa moderno, eu sei que a galera associa moderno a hoje. Né, aham, gente? Moderno, a gente aham, está na era contemporânea, teoricamente. aham. Moderno é 1600, ainda é moderno. Sim, E eu gostei muito, acho interessante. Tipo, você cita muito o que você já falou, deixa aí para os alunos que estão vendo a aula. Tipo, se você não viu as aulas anteriores, dá uma olhadinha antes, que eu acho que é importante. exatamente. E essa aula eu acho que é uma ponte muito importante porque vai vir, assim, a base cartesiana, didática cartesiana é muito importante para o futuro. Então, eu adorei Aham. essa linha temporal, eu nunca vi assim muito. A gente cita umas coisas mais picadas, então eu acho que foi muito bom. Pô, muito obrigado. Eu acho que esse é o grande barato da filosofia, né? Eu acho que o grande barato é entender esse caminho, né? Porque é o caminho do pensamento da própria humanidade, né? E é um caminho que faz muito sentido. Quando você começa a estudar, faz muito sentido a evolução do pensamento filosófico. Né? Não é uma coisa aleatória. Os filósofos não pensam. Pensamento do Descartes é uma coisa aleatória. Não é uma coisa aleatória. Faz muito sentido quando você entende o que veio antes do Descartes. E como aquilo tudo que ele pensa é uma síntese, né? É o resultado de todo o processo histórico que a humanidade e que a filosofia desenvolveram, né? Então, para mim, esse é o grande barato da filosofia, né? Foi mal, eu não consegui disputar. Não, é isso, Tranquilo. eu achei interessante, gostei muito do. Alguns filósofos eu sinto que a gente consegue deslocar mais, assim, Platão, a galera fala de Platão até hoje, você É. consegue viajar. Mas Descartes, ele falou assim, cara, se não tivesse um contexto temporal, eu acho que a gente perde toda a linha que ele traz. Aham. Sim. E deixa a dica aí, porque metade do que o Bruno falou aqui me lembrou de Matrix. Lembra muito Matrix, né? Eu vi o trailer, eu tô empolgado, eu falei, cara, tá tudo ali. Né? As irmãs Wachowski pegaram muita coisa de filosofia. Não, eu tô querendo rever até. Deixa a dica pros alunos aí. Eu não lembro se o 2 ou 3 é bom, tem que rever, mas vejam um, muito que a gente falou aqui, Sim. tá bom. É isso então, querido? É isso. Suave, então, vou terminar a aula aqui. Puxa.